Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar, como você já sabe, e hoje a aula é sobre o fim do Império do Sol, mais conhecido como Império Inca. Galera, o Império Inca ele vai ser um império extremamente grandioso, que vai dominar praticamente toda a América Andina, onde vai estar presente em vários países. Ele vai acabar em 1533, quando os espanhóis chegam à América. E aí, a superioridade de guerra, que eles vão trazer cavalos, coisas que os incas jamais tinham visto na vida, e também vão trazer armas de fogo. Então, todo esse poderio militar, agregado mais a outras coisas que nós vamos conhecer ao longo das aulas, vai ocasionar a queda do Império Inca. Então, para saber mais dessa história, a gente vai começar agora a aula. Então, presta bastante atenção, espero que você esteja disposto, pois agora nós vamos ver como que acaba esse império grandioso, certo? Então, vamos lá. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre o fim do Império Inca, também conhecido como Império do Sol. Mas por que Império do Sol, professora? Porque os incas, pessoal, eles eram politeístas. Então, o seu principal deus é o deus Inti, é o deus Sol, certo? Então, por isso, Império do Sol. Nós vamos falar sobre a queda do Império Inca, nós vamos falar sobre o exército de Pizarro, a morte de Huáscar e Atahualpa, que no caso vão ser dois irmãos, e a fundação da cidade dos reis, que é Lima. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o Império Inca. O Império Inca foi a maior civilização da América do Sul pré-colombiana, ou seja, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Sua chegada ocorreu no século XVI com a chegada dos espanhóis, liderados por Francisco Pizarro. O domínio Inca se estendia pelos atuais Peru, onde vai ser a capital, que vai ser Cusco, Equador, Bolívia, Chile, Argentina e Colômbia. Pessoal, atualmente, todos esses países, eles falam espanhol, mas na época do Império Inca, eles falavam quechua, que inclusive no Peru é muito falado esse idioma ainda, o quechua, certo? E uma curiosidade, Inca significa governo, um governante. Então, por que todo mundo agora vai ser chamado de Inca? Então, quando se normaliza essa palavra Inca, vai ser os espanhóis que vão normalizar. Mas Inca no quechua, que é o idioma dos Incas, significa governo, senhor, certo? E aí os espanhóis vão naturalizar esse nome. Aí vai pegar o Império Inca. Então, todo mundo que é desse império são os Incas. Certo? Então, mais uma vez, eles falavam quechua. Inclusive, esse idioma é muito falado até hoje no Peru, pessoal. Além, obviamente, do espanhol, tá? Então, vamos continuar. Bom, o que ocasiona a queda desse império tão grandioso, que a sua extensão era tão grande, mas tão grande, que abarcava os atuais países da Colômbia, Argentina, Chile e Equador. O que levou a esta queda, pessoal? Bom, primeiro motivo foi uma guerra civil inca. Vai ser a disputa entre dois irmãos pelo trono, certo? Então, esses irmãos, um vai ser chamado de Atahualpa, e o outro de Huáscar. Então, esses dois irmãos, eles vão disputar o trono. Bom, eles vão ser filhos do mesmo pai, que vai ser um Sapa Inca. Lembrando que Sapa Inca é o título que dá ao imperador. Então, todo imperador Inca vai ser chamado de Sapa Inca. Então, quando esse Sapa Inca morre, sobram os dois filhos. Só que eles não eram filhos da mesma mãe. E aí vai ter essa disputa entre o Atahualpa e o Huáscar, tá? Então, essa disputa vai enfraquecer o trono, o Império Inca.
a superioridade bélica espanhola, ou seja, os espanhóis vão chegar, pessoal, no Império Inca montados a cavalo. Então, os incas nunca tinham visto um cavalo na vida, né? Então, há relatos que falam que os espanhóis chegam em cima de um animal muito grande, coisa que eles desconheciam. Então, eles vão chegar com cavalos e também vão chegar com armas de fogo. Além disso, eles vão trazer muitas doenças, entre elas a varíola e o sarampo, que vão ser responsáveis por dizimar a população inca. Então, muitas vezes, os espanhóis nem vão atacar, certo? Muitas vezes, essas doenças, elas vão simplesmente se espalhar e os indígenas não vão ter uma imunidade que faça resistir. Então, eles vão acabar morrendo, não na guerra, mas sim de doenças. E também alianças com povos locais. Pessoal, diga-se de passagem, o Império Inca é um império, certo? Então, ele vai dominar várias regiões. Se ele domina várias regiões, ele vai ter vários inimigos. Então, o que os espanhóis vão fazer? Eles vão fazer uma aliança com esses povos dominados pelos incas contra os incas. Então, os incas já estão fracos por uma disputa civil entre os dois irmãos, o Atahualpa e o Huasca. Vai ter a superioridade bélica, vai ter as doenças e agora tem essas alianças, certo? Então, a conquista espanhola do Império Inca vai se dar em 1533. Certo? Então, em 1532, Francisco Pizarro captura Atahualpa em Cajamarca. Mesmo após receber um resgate em ouro, Pizarro manda executá-lo em 1533. Olha só que coisa interessante. Pessoal, vai ter uma guerra civil entre os dois irmãos. E aí, o irmão Huasca, ele vai perder essa guerra para o irmão dele, o Atahualpa. E aí o que acontece? O Francisco Pizarro, que é o representante espanhol, ele vai conseguir capturar o Atahualpa, certo? E aí o que vai acontecer? Ele vai prender e vai prender o Atahualpa, certo? E o que vai acontecer? Lá da prisão onde ele está, ele vai mandar executar o seu irmão, o Huasca, certo? Quando ele manda executar, por que ele vai mandar executar? Ele manda executar justamente para não ter perigo dos espanhóis darem o trono para ele. Então, mesmo preso, ele manda executar o próprio irmão. E aí ele vai oferece um resgate para os espanhóis e fala o seguinte: olha, se você me libertar, eu vou te dar esse tanto de ouro e vou te dar o dobro de prata. O Francisco Pizarro aceita, é pago esse resgate, mas no final o Atahualpa ele acaba morrendo, pessoal, ele acaba sendo executado. Então os espanhóis avançam e conquistam Cusco, a capital inca. E em 1535, Pizarro funda Lima, que é a atual capital do Peru, estabelecendo o domínio espanhol. Então, quais vai ser essas consequências dessa queda? Vamos lá. Fim da civilização inca e imposição da cultura espanhola. Então, você percebe, pessoal, que na América, no continente americano, o Brasil ele fala português, o restante ele fala espanhol. Então, quer dizer que o avanço espanhol foi muito marcante, foi muito forte e dominou muitos países da América, tanto do Sul quanto da América Central. Nós vamos ter também a escravização e exploração dos indígenas nas minas de prata e ouro. Lembrando, pessoal, que ouro e prata era algo muito comum. Os índios, eles usavam isso como adornos, brincos, colares. Então, eles não davam para o ouro e para a prata o valor que esses espanhóis davam. Então, quando os espanhóis escravizam e exploram esse povo, é justamente para pegar toda a sua riqueza de prata e ouro. E também vai ter a criação do vice-reino do Peru, que é parte do Império Colonial Espanhol. Bom, os índios, obviamente, eles vão tentar uma resistência,
certo? Mas não vão conseguir diante do exército do Pizarro. Olha só que coisa interessante. Pessoal, o Pizarro vai chegar aqui mais ou menos com 200 homens, tá? Ele chega na América com 200 homens. Mas, nossa, professora, 200 homens é o suficiente para derrotar um império inteiro? Pessoal, entenda, eles vão capturar o líder, que é o Atahualpa, e eles também vão ter arma de fogo, eles vão ter pólvora. Então, a pólvora contra arco e flecha e também armas de madeira vai ficar simplesmente... vai perder, perde, não tem como você comparar, certo? E aí esses 200 homens chegam, vão conseguir dominar o império e vão conseguir derrotar os incas, que enquanto eles iam com cavalo e arma de fogo, os incas iam com arco e flecha e não vão conseguir derrotar os espanhóis, certo? Então vamos lá. Francisco Pizarro liderou a conquista do Império Inca com um pequeno exército. Apesar de serem poucos, os espanhóis tinham vantagens estratégicas e militares. A conquista começou em 1532 com a captura do imperador Atahualpa. Bom, como que era a composição desse exército? Número de soldados, apenas cerca de 180 homens no início. Então, esse valor, pessoal, quando eu falei 200 homens, vai variar, certo? Então, de 180, 200, mas era muito pouco em relação aos incas, pouquíssimos. Bom, apenas cerca de 180 homens no início. Qual que foi o armamento que eles vão usar, pessoal? Vamos lá. Eles vão usar espadas de aço, arcabuzes, armas de fogo bem primitiva e as bestas, certo? Bom, eles também vão usar cavalos, cerca de 30 cavaleiros, vantagem decisiva sobre os incas, que usavam as lhamas, certo? Para fazer o transporte e também para levar a mercadoria. Então, as lhamas era o principal meio de transporte, digamos assim, inca. Eles desconheciam os cavalos, pessoal. E aí eles vão... conta a história que em certo momento eles vão fazer uma troca de cavalos por ouro. Então, eles trocavam ouros por cavalos, porque aí depois eles vão começar a domesticar esse cavalo, mas aí eles vão ser dizimados. Bom, e também vai contar com a ajuda dos aliados locais que vão ajudar os espanhóis. Como eu acabei de explicar, eles tinham inimigos, já que eles dominaram muitos territórios, e esses inimigos vão se voltar contra eles juntamente com os espanhóis. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer a armadilha em Cajamarca em 1532, onde Pizarro capturou Atahualpa, sem resistência significativa. Com o uso do medo, os espanhóis usaram armas de fogo e cavalos para aterrorizar os incas. Cusco é finalmente controlada em 1533 e funda-se Lima em 1535, estabelecendo o domínio espanhol no Peru. Pessoal, Cusco atualmente é uma cidade muito visitada. Todos os anos, milhares de turistas vão até Cusco para conhecer a história dos incas, já que Cusco era a capital do Império antes da chegada dos espanhóis. E aí Cusco, pessoal, conta essa história perfeitamente. Então lá você encontra construções bem antigas, você encontra como eles faziam a agricultura, você encontra as vestimentas, ferramentas. Então, Cusco, pessoal, é um sítio arqueológico a céu aberto. Então, você pode ir lá, que com certeza você vai ficar sabendo da história dos incas mais profundamente, lá em Cusco, certo? Então, vamos lá. Bom, impacto e consequências. O exército de Pizarro iniciou séculos de domínio espanhol na América do Sul.
A destruição do Império Inca levou à exploração dos povos indígenas. Pessoal, é interessante falar o seguinte, esses indígenas, eles não vão ser escravos. Como é que eu posso te explicar isso? Eles vão ser dominados pelos espanhóis, só que eles vão ser explorados, ao contrário de escravos igual no Brasil. Então, a mão de obra na agricultura vai ser mão de obra indígena, nas minas vai ser a mão de obra indígena, só que eles não vão tê-los, os indígenas, como escravos, como aconteceu aqui no Brasil, onde os portugueses eles tentaram escravizar o índio, mas eles perceberam que o índio ele não vai ter tanta, não força, mas ele não vai fazer aquilo que os portugueses eles queriam. Então, o sistema imunológico desse índio era muito baixo, então ele morria muito fácil com essas doenças trazidas pelos espanhóis. Eles não resistiam tanto ao trabalho, certo? Então, aqui eles vão implantar a escravidão africana. Então, esse índio, ele é explorado. Então, temos um objetivo, a exploração e também a conversão ao cristianismo. Então, o objetivo do espanhol e também do português é converter esse índio ao cristianismo e convencê-los a trabalhar para eles, certo? Mas escravidão, aquela africana, não vai ter, certo? Eles vão ser extremamente explorados e mortos, isso aí é inegável. Mas escravidão, como ocorreu no Brasil, não aconteceu, tá? Vamos continuar. O modelo militar e político espanhol foi imposto na região. Então, agora, os que sobraram, os povos indígenas, eles vão ter que seguir esse modelo e a cultura espanhola. Rebeliões. Bom, as rebeliões elas vão continuar, certo? Por décadas contra o espanhol. Só que nós vamos perceber que por mais que essa resistência ela continue, ela não vai surtir tanto efeito. Por quê? Porque nós vimos que os espanhóis eles vão dominar e vão simplesmente dizimar toda essa população. E tanto é que a herança que nós temos hoje é o idioma, o espanhol. Como eu falei para vocês, eles falam alguns idiomas diferentes, mas o idioma oficial da América do Sul Central é o espanhol. E aí a gente vai ver aqui agora como se deu a morte desses dois irmãos. Lembrando que o Huáscar, ele foi morto a mando do seu irmão Atahualpa. Então, o Huáscar, ele vai perder essa guerra contra o irmão Atahualpa. E aí, lá da prisão, o Atahualpa, ele manda matar o irmão, com medo dos espanhóis darem o trono para ele. Só que aí, depois que ele morre, o que acontece? O Atahualpa, ele também vai ser assassinado. Ele vai pagar aquele resgate de ouro e prata, só que os espanhóis, eles vão ser traiçoeiros, eles não vão cumprir com a palavra. Bom, a morte de ambos os imperadores incas, Huáscar e Atahualpa, foi um evento central na queda do Império Inca. Huáscar e Atahualpa eram irmãos, mas disputavam o trono do império, o que enfraqueceu o Império Inca durante a chegada dos espanhóis. Então vai acontecer aí uma guerra civil dentro do próprio império entre esses dois irmãos, o que vai enfraquecer o Império Inca e a chegada dos espanhóis vai ficar bem mais fácil eles dominarem esses povos aí. Então vai acontecer uma guerra civil. Qual que foi a causa dessa guerra civil entre esses dois irmãos? Vamos lá. O Huáscar, o imperador legítimo, e Atahualpa, seu irmão, lutavam pelo trono. Lembrando que eles eram filhos do mesmo pai, mas não eram filhos da mesma mãe. Então, o conflito se deu, a guerra civil entre os dois, que enfraqueceu o Império Inca, dividindo recursos e impérios. O resultado, Atahualpa saiu vitorioso, mas o império já estava enfraquecido quando os espanhóis chegaram em 1532. Pessoal, essa história aí parece
com a história da Grécia, quando a Grécia ela é dominada pelos macedônios. Vai ter aquela guerra civil, onde os espartanos eles ganham dos atenienses, porém, não vai sobrar nada, vai ser uma vitória simbólica, porque todo o território está destruído, o exército está fraco, não tem comida, então vai ficar bem mais fácil para outro povo chegar e dominar esses povos, pessoal. Bom, a captura de Atahualpa. Vamos lá. Bom, em 1532, Francisco Pizarro chega a Cajamarca e capturam Atahualpa. Para o resgate de Atahualpa, foi oferecido uma grande quantidade de ouro, mas mesmo assim, ele vai ser condenado à morte. Os espanhóis acusaram Atahualpa de ser responsável pela morte de Huáscar e pela Guerra Civil. E realmente ele estava certo, porque ele acaba mandando matar o seu próprio irmão, galera. Então, os espanhóis, eles vão conseguir essas vitórias aí contra os incas, que vão ser os seus inimigos até então. Quando eles conseguem essa vitória, os incas, eles vão ser dizimados, e aí dessa dizimação é importante falar que eles não vão deixar nada escrito, pessoal, porque não tinha como desenvolver uma escrita definida, porque como eles dominaram muitos povos, os povos eles têm uma pluralidade de cultura. Então os incas, olha só, eles não vão deixar nenhum tipo de escrita, certo? Eles só vão deixar mesmo símbolos, que até hoje há uma grande dificuldade da tradução desses idiomas que eles deixaram. Bom, outra coisa, os incas, eles praticavam agricultura mesmo bem no alto dos Andes. E eles vão praticar também a domesticação dos animais. Pessoal, a América Andina é uma região extremamente cercada por montanhas. Então, a cidade de Cusco fica numa montanha, né? O Peru é uma montanha para você chegar lá. Então, era muito difícil o acesso. Então, assim, muitos historiadores sentem uma surpresa de que os espanhóis conseguiram chegar. Por quê? Porque o ar lá é muito rarefeito, ou seja, é muito difícil você subir quando você não tem o costume nessas áreas aí, porque é muito inclinada, é área de montanha. E aí, mesmo nessa época, eles já usavam, pessoal, folha de coca. O que é uma folha de coca? Ela vai te ajudar a você respirar, controlar a sua respiração e também você não desmaiar, porque o ar é escasso, é muito rarefeito, porque a altitude é muito grande. E como eles moram no alto da montanha, eles acabavam utilizando a folha da coca para conseguir trabalhar e viver. E até hoje, quando você viaja e conhece Cusco, pessoal, eles também, os guias, te oferecem folha de coca. Nossa, professora, mas é uma droga. Não, pessoal, é permitido, tá? Então, o visitante lá, qualquer tipo de visitante, tá? Seja adulto, criança, eles acabam mascando essa folha, porque ajuda ao turista e as pessoas que não têm costume a não desmaiar, não passar mal e aguentar essa subida aí, porque é muito difícil a chegada. Então, muitos historiadores se sentem surpresos, porque os espanhóis conseguiram chegar e derrotar esse povo que está tão acostumado a viver nas altitudes, certo? E aí, como eu falei para vocês, foram cerca de 200 espanhóis que conseguiram capturar o Atahualpa, e aí mandou executar, mesmo ele pagando uma grande quantidade de ouro e também pagando prata. Então, eles vão acabar traindo e não vão cumprir a sua palavra, certo? E aí também, para mim não esquecer, os espanhóis, eles vão acusar os incas de fazer sacrifícios humanos, e sim, eles faziam.
E isso aí vai chocar esse espanhol, que não era acostumado. Então, é aí que vai aumentar ainda mais o desejo da conversão, que vai ser forçado, pessoal, essa conversão aí para os povos incas, certo? Então, vamos continuar. Bom, a morte de Huáscar. Huáscar foi executado por ordem de Atahualpa durante a Guerra Civil, antes da chegada dos espanhóis. Morte de Atahualpa. Após ser capturado, Atahualpa foi condenado à morte em 1533, apesar do resgate pago. Bom, pessoal, lembrando que os espanhóis, eles já tinham chegado na América Andina, certo? Só que eles vão voltar. Então, os incas, como eles viram pouquíssimos espanhóis, eles não vão ligar muito para a chegada desses espanhóis, porque, segundo eles, não teria como vencer qualquer guerra, porque eles eram em poucos números. Só que aí depois eles vão voltar e vão dominar todo o império, certo? E qual a consequência? A morte dos dois imperadores deixou o Império Inca sem liderança centralizada, o que facilitou a conquista espanhola. Pessoal, a fundação das cidades dos reis. Bom, Lima foi fundada em 1535 por Francisco Pizarro, o conquistador espanhol do Império Inca. Lembrando que Lima hoje, pessoal, é a capital do Peru. Porém, o destino mais procurado é Cusco, a antiga capital. A cidade recebeu o nome de Cidade dos Reis, em homenagem à festa de Epifânia, conhecida como Dia de Reis. Lima rapidamente se tornou a capital do vice-reino do Peru e um centro estratégico de domínio espanhol na América do Sul. Pessoal, aqui nós temos Machu Picchu, certo? Que também fica no Peru. Pessoal, olha só que interessante. Quando os espanhóis eles chegam ao Peru, eles não vão descobrir essa cidade. Então, essa cidade aí para os incas é uma cidade sagrada dos deuses. Então, fica assim no alto de uma montanha. Então, os espanhóis, eles vêm, eles vão dominar, só que eles não sabem da existência de Machu Picchu. Então, Machu Picchu só vai ser encontrada aí no século XX, pessoal. Por estudiosos e pesquisadores. Então, os espanhóis, eles não vão conseguir, de forma alguma, chegar nessa cidade. E essa cidade, para os incas, é uma cidade sagrada, certo? Que fica no alto de uma montanha. Então, aí, quando você tem a oportunidade de visitar Machu Picchu, pessoal, você vê o tamanho da grandeza e como esse povo era extremamente articulado e tinham conhecimentos matemáticos, tinham conhecimentos de astronomia. Então, eles subiam aí no alto dessa montanha para observar os astros, para você ter uma ideia de como eles eram desenvolvidos. E a coisa é tão impressionante que aí você pensa, meu Deus do céu, como que alguém consegue levar pedra e fazer uma cidade em cima de uma montanha? Então, assim, não há explicação. A explicação é uma explicação matemática, é uma explicação onde esse povo era extremamente bem organizado. E nessa cidade, pessoal, você vê vários templos onde eles dedicavam aos deuses, já que eles eram politeístas, certo? Então, a Machu Picchu só vai ser descoberta no século XX e até hoje é um dos destinos mais visitados do mundo. Bom, o motivo da fundação. Pizarro buscava uma localização estratégica no litoral, com fácil acesso ao Oceano Pacífico. Bom, concorrência com Cusco, já que era a capital do Império. Após a conquista do Império Inca, Pizarro decidiu estabelecer uma nova capital, rivalizando com a tradicional capital Inca em Cusco.
Pessoal, lembrando que para você chegar em Cusco, você tem que subir mais muitas montanhas. E é nessa subida que você já sabe se você vai conseguir chegar ou não. Então, muitas pessoas, elas acabam voltando, porque elas não conseguem subir. Porque realmente a cidade é muito alta. E nessa subida aí de ladeiras e penhascos, a altitude é muito grande, então falta o ar. E aí é lá que eles entregam as folhas de coca para o visitante ele ir mascando e conseguir subir. Aí quando você sobe, você chega lá, as coisas ficam mais tranquilas. Mas enquanto você estiver em Cusco, você tem que ficar mascando aí essa folha, senão você passa muito mal, pessoal. Bom, a cidade foi inicialmente habitada por espanhóis e indígenas que ajudaram na construção da cidade. Qual que é a importância aí de Lima? No centro político e administrativo, Lima tornou-se o centro do governo colonial espanhol no Peru, com forte presença militar e religiosa. Como eu falei, um dos objetivos dos espanhóis era a conversão desses indígenas à religião, que no caso é o cristianismo, a Igreja Católica. Então, muitos deles vão se recusar, eles eram politeístas, mas eles faziam ou eles eram mortos. Então, acabavam sendo convertidos na marra, à força, sendo catequizados e também com forte presença militar. Se você for em Lima, você vai ver muitas, principalmente na arquitetura, pessoal, que é extremamente toda ela europeia. Então, assim, a cidade toda respira os espanhóis, para você ver como eles marcaram presença lá no Peru, porque era uma grande fonte de riqueza. Lá tinha as maiores minas de ouro e de prata também. Comércio. Importante ponto de comércio devido ao seu porto no Pacífico, facilitando a troca de mercadorias com a Espanha. E na cultura, Lima foi o centro cultural, religioso e acadêmico da região, com a fundação de instituições como a Universidade de São Marcos. Olha só, São Marcos já é presença da Igreja Católica aqui, pessoal. Consequências da fundação. Bom, consolidação do poder espanhol, marcou o domínio espanhol sobre a região andina e a diminuição da resistência indígena. Então, agora uma nova capital que vai ser dominada pelos espanhóis, e aí isso aí vai ajudar eles a dominar esses povos com mais facilidade. Expansão do Império Espanhol. Lima tornou-se a capital do vice-reino do Peru, que se estendia por vastas áreas da América do Sul. Relações com a mãe pátria, elo vital entre a metrópole espanhola e suas colônias americanas. Então, pessoal, do Peru, os espanhóis tinham acesso a todas as suas outras colônias. Como eu falei, Brasil é Portugal, mas o resto da América é espanhola, certo? Temos alguns países que é francês, mas na maioria é Espanha. Espanha que vai dominar esses territórios. Bom, a queda do Império Inca foi um processo complexo, marcado pela guerra civil entre Huáscar e Atahualpa, pela superioridade militar dos espanhóis e pela aliança com povos locais. A morte de Huáscar e Atahualpa fortaleceu a fragilidade do império, tornando-se mais vulnerável à invasão de Pizarro e seus homens. Esses eventos moldaram a história colonial da região e deixando legados que perduraram até os dias de hoje, pessoal. Então, assim, lá em 1533, o Império Inca chega ao fim, é dominado pelos espanhóis, e aí, na região do Peru e toda a América, onde o Império Inca ele fazia parte, o que vai restar? Vai restar toda a cultura espanhola, a cultura europeia. Então, se você visita esses países, o Brasil, em algumas cidades,
você consegue ver algumas características ali europeias. Por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, você consegue ver algumas características. E também no litoral, pessoal. Já na América, basicamente todas as cidades, elas são cidades coloniais. Então você percebe desde a arquitetura que o colonizador, o europeu, esteve ali. Então, com o domínio do Império Inca, sobra o Império Espanhol, que vai dominar todos esses países que o Império Inca ele dominava, pessoal. Bom, essa é a história dos Incas, que chega ao fim em 1533, graças à superioridade espanhola, com cavalos e armas, e além disso, eles vão contar também com a ajuda de povos inimigos, já que o Império estava bem enfraquecido devido a essa treta, né, essa guerra civil entre esses dois irmãos. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que você tenha entendido. Eu tenho certeza que você já tinha ouvido falar dos Incas, não é verdade? Pois é, agora seu conhecimento está um pouco mais completo. É isso, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado da aula de hoje. Não falte na próxima aula, porque eu estarei aqui de novo, certo? Então é isso, um grande beijo e tchau!